Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso, escrito por Nicolaus Dimitriades. Hoje vamos falar sobre o capítulo Considerações Finais, o futuro da ciência cerebral, liderança e abordagem. De todos os novos desdobramentos no campo da neurociência, aquele que exercerá o impacto mais profundo no modo como percebemos e lidamos com o cérebro é a tecnologia que interage com ele ou o altera. As descobertas iniciais do que tem sido chamado de neurotecnologia são estarrecedoras e criam muita esperança para as pessoas com danos cerebrais. A BrainGate, a Neuralink, financiada por Elon Musk, e outras iniciativas similares pelo mundo todo estão desenvolvendo aparelhos e softwares para computadores que interagem diretamente com os neurônios no cérebro. Parece que não só a neuroplasticidade pode aprimorar o nosso cérebro, mas também eletrodos implantados em nossas cabeças. A tecnologia será capaz de contornar nosso cérebro executivo. Ela vai alcançar estruturas mais profundas para evocar respostas diretas. Vai obter informações mais claras sobre pensamentos e sentimentos. E vai ajudar dois ou mais cérebros a interagir e se comunicar diretamente. Aqui está uma seleção de estudos altamente intrigantes sobre esse assunto. Em agosto de 2013, uma equipe realizou o primeiro experimento de comunicação direta de cérebro para cérebro. No teste, 2 participantes cooperaram para jogar um jogo de computador, sendo que um, remetente, pensava nos movimentos a serem feitos, enquanto o outro, destinatário, os executava sem ver a tela. O remetente usava um aparelho eletroencefalograma para enviar seus pensamentos, e o destinatário usava um estimulador magnético transcranial, que movia sua mão involuntariamente. Eles conseguiram ganhar o jogo. Em um segundo experimento, 3 cérebros foram conectados, no que se chama-se BrainNet, para jogar Tetris, com os participantes conseguindo jogar com 81% de sucesso e identificar qual remetente foi mais preciso. Isso abre possibilidades significativas para a comunicação direta entre cérebros. Nas palavras dos próprios pesquisadores, descobrimos como nas redes sociais convencionais, a BrainNet permite que os destinatários aprendam a confiar no remetente que for mais confiável, com base apenas na informação transmitida diretamente para o seu cérebro. Nossos resultados apontam caminho para futuras interfaces cérebro a cérebro que possibilitem a resolução cooperativa de problemas por humanos, usando uma rede social de cérebro conectados. Em 2011, Cindy Nashimoto e sua equipe conseguiram capturar imagens mentais de pessoas assistindo a filmes da natureza, usando ressonância magnética funcional. Enquanto os participantes assistiam aos filmes, os cientistas registraram a atividade cerebral associada à visão e, com modelos avançados, conseguiram reconstruir as imagens vistas. Embora as imagens reconstruídas fossem um pouco borradas, eles demonstraram grande potencial, gerando expectativas de melhorias futuras nessa área. Como declarou um dos autores desse estudo, o potencial para fazer algo como a leitura da mente estará disponível mais cedo do que esperávamos. Vai acontecer enquanto ainda estivermos vivos. Em um estudo financiado pelo Facebook, Moses e equipe usaram eletrodos instalados no cérebro de pacientes para prever, com bases em dados cerebrais, quais questões e respostas estavam sendo lidas em voz alta. A precisão foi de 76% para questões e 61% para respostas, indicando que no futuro será possível decodificar a fala diretamente dos sinais cerebrais, sem necessidade de som. Compartilhar pensamentos. Um estudo de 2014 demonstrou que 2 cérebros conectados podem compartilhar pensamentos usando neurotecnologia não invasiva. Um emissor na Índia imaginava mover a mão ou o pé,
gerando sinais cerebrais traduzidos em códigos binários que representassem a palavra ciao ou olá. Esses códigos foram enviados para a França, onde um receptor interpretou os sinais como lampejos de luz e replicou as palavras. Foi a primeira comunicação direta entre cérebros via internet, considerada uma validação técnica e um marco histórico. A tecnologia de leitura do cérebro está evoluindo depressa, com empresas privadas e governos reunindo seus esforços para seguir adiante com a interface cérebro-computador. Ao mesmo tempo, nós precisamos atualizar as regulamentações de proteção para acompanhar esses desdobramentos. O que todos esses avanços significam para a liderança baseada no cérebro? Em primeiro lugar, os líderes levarão mais a sério métodos e iniciativas para o treinamento do cérebro, tanto para si mesmo quanto para suas organizações. Isso também significa que as abordagens mais favoráveis ao cérebro serão introduzidas logo no início da educação para criança e adolescente, para que crianças e adolescentes usem abordagens de melhoria do cérebro para lidar de forma mais eficaz com os desafios que enfrentam na escola e na vida. Em segundo lugar, líderes e gestores utilizarão aplicativos móveis, programas de computador e vários aparelhos para ajudá-los a receber neurofeedback para muitas de suas tarefas diárias. Exemplos viáveis disso já incluem empresas como a Trisma Neuro, utilizam neurotecnologia como eletroencefalograma e reconhecimento facial para analisar habilidades como a empatia, resiliência e criatividade em apenas 5 minutos. Esses métodos, usados para recrutamento e desenvolvimento de pessoal, incluem sessões de análise biométrica e jogos baseados em neurociência. Detectar ondas cerebrais das pessoas no escritório para capacitá-las a atingir mais depressa o estado de fluxo, tornando-se assim mais produtivas e realizadas. Mapear emoções por meio de reconhecimento de voz e outros métodos durante reuniões para ajudar as empresas a criar um ambiente mais colaborativo e excitante para seus funcionários. E coletar dados biométricos fisiológicos por meio de dispositivos portáteis para detectar burnout, ansiedade e outras condições que ameaçam o bem-estar das pessoas nas empresas. E em terceiro lugar, ainda em um futuro mais distante, vemos a implementação direta da neurotecnologia e da comunicação de cérebro para cérebro na liderança. Provavelmente, começando pelas empresas globais, pelos governos e até pela educação. É claro, estamos falando de previsões, que como tais devem ser consideradas com cautela. Inclusive porque muitas delas não se tornarão realidade se as duas questões mais importantes, como privacidade e ética, não forem adequadamente resolvidas. Obviamente, a neurociência e a neurotecnologia aplicadas são como qualquer outra ferramenta humana. Elas podem ser utilizadas com boas ou com más intenções. Elas também podem ser usadas como um meio de resolução de conflitos ou um meio de expansão de conflitos. Quem sabe até para se deflagrar uma guerra. Um relatório especial na revista Foreign Policy revelou que neuroarmamentos já estão sendo fabricados e que agências de defesa e empresas têm investido somas consideráveis de dinheiro para integrar a neurotecnologia com sistemas humanos e infraestruturais. Bem-vindo às neuroguerras, declarou a primeira página do número de setembro de 2015 da revista Foreign Policy. Portanto, infelizmente, talvez não estejamos tão longe assim de um futuro muito indesejável. O futuro da liderança é relacional, integrando líderes, seguidores e contexto de forma interdependente. A liderança é um processo dinâmico que emerge das interações entre esses elementos, adaptando-se continuamente. Essa visão, presente há mais de 15 anos, entende a liderança como um processo de construção social dentro das organizações, baseado em conexões e interdependências. O termo Homo Relationalis destaca que a liderança deve ser compreendida pelos aspectos relacionais, como interconectividade e interação. Líderes verdadeiros promovem colaboração, interdependência e confiança no grupo, aliando-se à natureza social do cérebro humano,
que evoluiu para colaborar, confiar e analisar situações sociais, mas também para enganar e competir de forma sofisticada. Em outras palavras, o futuro da liderança é relacional e ajustado ao cérebro. Se buscamos aceitar o escopo total do nosso cérebro social interdependente, precisamos enfatizar a liderança relacional ajustada ao cérebro. A liderança relacional do cérebro adaptável é um tipo de liderança dinâmica e co-criada, que se baseia nos elos relacionais de todos os atores da liderança, líderes e seguidores. É um tipo de liderança que trará confiança e colaboração para dentro das organizações. Nesse sentido, encaramos o quarto pilar do nosso modelo liderança do cérebro adaptável, as relações, mas como uma linha horizontal que forma a fundação para todos os outros 3 pilares. Ao longo dos últimos 10 anos, desempenhamos múltiplos papéis em nossas vidas profissionais. Palestrantes, treinadores, pesquisadores, mentores, consultores. Esses papéis nos ajudam a gerar múltiplas experiências com o modelo de liderança do cérebro adaptável. Tanto diretamente quanto por meio de pessoas a quem ensinamos, aconselhamos e treinamos. Portanto, não incluímos nesse livro nenhuma descoberta ou recomendação que não tenhamos experimentado pessoalmente e que não tenha produzido resultado tangível. Nossa proposta é, com a aplicação dos princípios da liderança do cérebro adaptável, seu cérebro se tornará seu maior aliado na liderança. Vejamos brevemente como alguns dos assuntos discutidos previamente podem nos ajudar. Pilar 1. O ato de pensar será mais inteligente e se concentrará nas coisas que podemos fazer, em vez de naquelas que pensávamos estar fazendo. Conseguiremos discernir falsos padrões e esgotamentos do ego mais depressa do que nunca, graças à aplicação da autoanálise e ao incremento das análises de dados do mundo ao nosso redor, assim como do nosso próprio corpo e cérebro. Faremos perguntas melhores, nos tornaremos mais resilientes, faremos apostas mais inteligentes e compreenderemos com antecedência se estamos buscando o nosso propósito como organização, já que a comunicação entre as pessoas se tornará mais amistosa ao cérebro. Pilar 2. As emoções finalmente serão reconhecidas como a base de toda a motivação para a tomada de decisões e para a ação. Como consequência, os sentimentos se tornarão mais significativos. Nossa capacidade para a inteligência emocional aumentará devido à tecnologia de feedback, que nos permitirá compreender melhor o que nós e os outros sentem no trabalho. Além disso, estilos emocionais e humores serão rastreados e mais bem administrados por meio da análise de dados e interfaces de detecção de emoções. Não ficaremos obcecados apenas com as emoções positivas, reconhecendo a necessidade de uma abordagem emocional holística que utilize as emoções negativas também. Pilar número 3. As automações cerebrais passarão a funcionar em nosso benefício. O neurodesign nos ajudará a criar espaços melhores, tanto online quanto offline. Esses espaços prepararão o cérebro para uma cooperação melhor, com mais criatividade e maior produtividade. Também seremos capazes de monitorar hábitos com mais facilidade, por meio de aplicativos e sensores em celulares e outros dispositivos. Pilar número 4. As relações se tornarão mais fortes e mais motivadoras. A mídia social já está revolucionando o modo como as pessoas se conectam, trabalham e vivem, dentro e fora das organizações, mas muitas vezes com efeitos negativos. A persuasão será auxiliada digitalmente por meio de análises avançadas e até de informações geradas por computador. Isso será baseado no que é chamado de neurociência preditiva, que consiste em avaliar, modelar e prever o comportamento neural em nosso cérebro. Ao mesmo tempo, estruturas internas do cérebro formarão a base para a abordagem de reestruturação corporativa no mundo todo. A neurotecnologia otimizará a comunicação entre as partes nessa nova estrutura, que se tornarão super eficientes e super eficazes, como o nosso cérebro já é. A complexidade pede grandes líderes.
grandes líderes em qualquer atividade social ou econômica, em qualquer empresa ou instituição. A complexidade também demanda líderes com sabedoria prática. Como o conhecimento passado não é suficiente para lidar com os problemas complexos do futuro, precisamos cultivar os nossos julgamentos cotidianos, mais práticos ao tomarmos decisões e ao nos comportarmos em um contexto social. Esperamos que a abordagem liderança do cérebro adaptável seja um passo importante para o fortalecimento do nosso autoconhecimento e, portanto, do nosso potencial de liderança individual e coletivo, o qual, então, poderemos libertar para o mundo. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!